Nossa, eu tava fazendo live lá no Disparada, velho. Ei, Laia. Tava fazendo live lá no Disparada de novo, mano. Bora, vamos ver o Cid Gomes aí com o Campos Neto, bora. Algumas coisas que são simples, que são objetivas. Então eu vou procurar aqui na minha lógica, na minha percepção, e me corrijam o momento em que eu estiver errado, procurar ser absolutamente didático e objetivo. Então eu, voltando aos velhos tempos, eu pedi aqui um quadro negro, trouxe aqui um giz e vou pedindo aqui a ajuda dos universitários, rachar aqui, dividir o quadro ao meio. Economia com projeção, cada um faz a que deseja, o mercado faz a que deseja. Eu vou falar de coisas que são inquestionáveis, eu vou falar do passado, e o passado mais recente possível. Vou falar de 2022. 2022. A inflação no Brasil, em 2022, foi de 5,8%. A nossa taxa de juro terminou o ano com 13,75%. Com quem a gente pode comparar para que efetivamente seja uma comparação razoável? Eu me permito comparar com a meca do capitalismo, embora não seja a minha melhor referência, eu tenho outras nações do mundo como referência de país, mas vou comparar com a meca do capitalismo, que são os Estados Unidos da América. Então, USA, no mesmo ano de 2022, inflação 6,5%. Taxa de juro ao final do ano e aquela época uma das taxas históricas mais elevadas de lá, 4,5% ao mês ou ao ano. Uma faixa, um intervalo, eles usam sempre banda 4,25, 4,5. O que é que está errado aqui? Onde é que o Brasil se situa nisso? Vou repetir os números. Inflação americana, 6,5%. Taxa de juro é para reduzir a inflação? Concordo. E concordo também que a melhor inflação é a mais baixa inflação. Eu só estou aqui dizendo que não há razoabilidade nessa diferença. Os Estados Unidos adotaram uma taxa de juros histórica de 4,5% para atracar uma inflação de 6,5%, que foi superior à inflação brasileira de 5,8%. E o Brasil adota 13,75%, essa foi a taxa ao final. Meus prezados senadores, meu prezado presidente, não lhe dá status de ministro, é assim que quero lhe tratar, de forma muito respeitosa, Essa questão recebe um agravante doído, porque inflação, eu sei, eu fui testemunha do mal que faz aos assalariados, porque os rentistas, a elite, tem como se proteger. Era o tempo do overnight, que está de volta. O governo se protege. Os preços são reajustados e os tributos são em cima dos preços. Quem sofre é o assalariado, que começa ganhando 100 e termina, como já tivemos no passado, ganhando 30. Já tivemos inflação superior a 70% ao mês no passado. Vejam bem, nos Estados Unidos, comparando aqui com a Jerusalém do neoliberalismo, desemprego ao final de 2022, 3,5%. Desemprego no Brasil ao final de 2022,
9,3%. O Brasil tem 3 vezes mais desempregados ao final de 2022, praticamente, arredondando os números, do que os Estados Unidos, que praticam 4,5% de taxa de juro, e o Brasil pratica 13,75%. Sabe onde é que vai incidir esses 13,75%? Na nossa dívida, na dívida do governo federal, que ao março, posso trazer esse dado para março desse ano, 7,3 trilhões de reais. Março desse ano, 7 trilhões 325 bilhões de reais, a nossa dívida pública. Olha, vamos fazer aqui uma conta simples, porque a economia deve ser, se não é, deve ser pelo menos, deve se tentar simplificar a atenção do povo brasileiro. O Brasil, com essa taxa de juro, e naturalmente a gente sabe que tem outros indicadores, mas essa puxa para cima, o ministro falou que 2% da nossa economia está atrelada à Selic, a nossa dívida, 50% dela, ou praticamente 50% dela está atrelada à Selic. E as outras estão sempre vinculadas, o mercado sempre procura vincular. Então, em 2022, o que a União, pagando ou acrescendo a nossa dívida, que vai fazer efeito como uma bola de neve para o ano seguinte, despendeu 802 bilhões de reais. A conta que eu faço, senhoras e senhores senadores, é a seguinte: se o Brasil praticasse a taxa de juro da meca do capitalismo, que é a americana, nós teríamos despendido 292 bilhões com a dívida. Isso significa, objetivamente, e aí eu passo para a metade aqui, para a outra metade do quadro negro, ver se o espaço cabe para tanto zero. Isso significa uma economia. Se o Brasil, que despendeu 802 bilhões na dívida em 2022, se usasse a taxa de juros americana, despenderia 292. Então, a diferença são, vou ver se cabe aqui, 510 mil milhões, bilhões. Vai ficar aqui faltando espaço para o 00 centavos. 510 bilhões de reais seria o que o Brasil teria economizado em 2022 se praticasse a taxa de juro da meca do capitalismo, dos Estados Unidos. O que é que significa 510 bilhões? Aliás, primeiro eu vou perguntar, para onde vai esse dinheiro? Quem passou a ser beneficiário no ano passado de 510 bilhões de reais? Não, quem é beneficiário? Para onde esse dinheiro vai na contabilidade? Esse dinheiro vai cair, no final das contas, na conta de quem? Vai cair na conta do tal rentista, que subiu, cresceu 5 milhões na apresentação aqui do ministro. 5 milhões de pessoas físicas hoje estão ou são beneficiários do rentismo. 5 milhões de pessoas. Vamos lembrar que o Brasil tem 220 milhões de brasileiros. 8,7 significa 80 milhões de brasileiros, significa 8 milhões de brasileiros desempregados. Desempregados, chegando em casa e não tendo o que dar de comida aos seus filhos. Eu não quero aqui ser dramático, mas essa é a realidade que tem que ser enfrentada. Então, isso aqui é o governo fazendo o papel de Robin Hood às inversas. O Robin Hood tirava dos ricos para distribuir entre os pobres. O governo brasileiro, leia-se Banco Central, tira dos pobres, tira do orçamento da União 510 bilhões de reais para concentrar na mão de ricos. O que é que se podia fazer com isso?
para que as pessoas possam entender o que é que isso significa. Eu tomei aqui a liberdade, presidente, com a sua generosa aquiescência, de citar, e vou fazer isso rapidamente, alguns itens que são da compreensão do povo brasileiro. Bolsa Família. Bolsa Família. A previsão para esse ano é de se despender 176 bilhões de reais, com todo o programa Bolsa Família. Isso quer dizer que 510 bilhões, se fossem economizados a uma taxa de juro menor, razoável, compatível com a americana, isso daria para triplicar o valor do Bolsa Família. Triplicar. As famílias brasileiras que são hoje beneficiárias poderiam estar ganhando, ao invés de 700, em média, 750, poderiam estar ganhando R$ 2.100. Todos eles. Bolsa Família, triplicar. Triplicar o valor. Daria para fazer. Daria para fazer, senhor presidente, se a gente entende que há um déficit habitacional enorme no nosso país, daria para fazer com esse valor, a um custo de 140 mil a unidade habitacional, 3,6 milhões de habitações populares. Por ano. Por ano! Isso zeraria o déficit. Me ajudem aqui, acho que o déficit brasileiro não chega a 6 milhões, salvo engano, de habitações. Em 2 anos de economia, resolveria-se o déficit habitacional, ou seja, todos os brasileiros teriam uma casa decente, digna para morar. Vamos à frente. Vamos. Educação. Eu fiz aqui um cálculo, uma sala de aula custa 140 mil reais, 130 mil reais. Uma escola de 10 salas, estou fazendo aqui um cálculo, custa 3,8 milhões de reais. Então, daria para se fazer 134 mil escolas. 134 mil escolas por ano. Isso universalizaria em 3 anos, quero crer, a possibilidade, a infraestrutura necessária para que a gente tivesse todas as matrículas, coisa que o Sobral vai fazer ao final do ano que vem, em tempo integral. Todas as matrículas em tempo integral, que seria uma solução para melhorar a educação e seria uma solução para diminuir a violência. Vou concluir com mais alguns 2 dados, presidente, com a sua paciência. Estradas, está previsto para esse ano, que é equivalente a 4 anos do Bolsonaro, 18,7 bilhões. Daria para multiplicar isso por 27 vezes. Nós multiplicaríamos o orçamento de infraestrutura em estradas e a gente teria estradas compatíveis com a necessidade dos tempos atuais. Estradas duplicadas, estradas em boas condições, bem diferente do que é, infelizmente, a realidade brasileira. E veja bem, senhoras e senhores senadores, eu tive um cuidado de perguntar o seguinte: quanto custaria aos cofres públicos, porque a gente sabe que o salário mínimo é pago ao trabalhador CLT pela iniciativa privada, mas beneficiário de previdência, beneficiário de programas do governo, recebem salário mínimo. Portanto, há grande dificuldade em se aumentar. Se aumentar em 10% o salário mínimo, os impactos para o governo seriam da ordem de 28 bilhões de reais. Numa conta simples, como deve ser simples as coisas, ou pelo menos nós, pessoas públicas, devemos nos esforçar para trazer isso ao conhecimento, à compreensão das pessoas, daria para elevar o salário mínimo em 180%. Praticamente triplicar o salário mínimo. Nós poderíamos ter aqui um salário mínimo de R$4.000 com esse valor aqui, que está hoje indo engordar o bolso de quem já tem. Veja bem, eu não sou radical, eu não sou comunista, eu não sou socialista, eu sou social-democrata. Eu acredito na força e na fundamental importância da iniciativa privada. Senhor presidente, senhor ministro, presidente do Banco Central, a iniciativa privada brasileira hoje pensa 10 vezes antes de investir num negócio.
O melhor negócio no Brasil hoje é vender o seu negócio e botar o dinheiro na aplicação financeira. Não vai ter uma preocupação, não vai ter licença ambiental, não vai ter delegacia do trabalho, não vai ter município, Estado, União, total. Receita Federal importunando. Venda o seu negócio, bote o dinheiro no mercado financeiro e dessa forma você vai estar bem da vida. É o que boa parte eu tenho assistido das empresas do meu estado, dos empresários do meu estado estão fazendo. Isso não pode. Juro alto. Presidente, além de comprometer as finanças públicas, juro alto compromete a disposição da iniciativa privada de investir. E isso é que gera inflação de oferta. Inflação de oferta é gerada por isso. O que é que justifica a deflação? Mais o argumento para que a nossa inflação não é de demanda. O que é que justifica a deflação de julho, de agosto, de setembro? Que salto é esse? É só, de óbvia conclusão, que é preço administrado. Na hora que você mexe no preço da gasolina, na hora que você mexe no preço da energia, por impostos, por decisão federal, a inflação vai... Nós temos deflação, tivemos 3 meses seguidos de deflação. Portanto, concluindo, senhor presidente, me perdoe, presidente. Por favor, viu, professor Cid, conclua. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu tenho, assim, muito respeito pelas pessoas. Tenho muito respeito pelas pessoas. E acho que é minha obrigação, aliás, é do regimento dessa casa. Mas, olha, o Brasil está ficando numa situação em que o seguinte, você vê aqui pessoas que eram simpatizantes do governo Bolsonaro elogiando Vossa Excelência. Pessoas que são eleitores ou foram eleitores ou desejaram uma mudança no Brasil, criticam a sua posição. Então, a política, por mais que o senhor não deseje, está presente nessas questões. O senhor fez manifestações públicas em defesa do presidente Bolsonaro, vestindo camisinha amarela. E mais, declaração pública, notória. Olha, o Banco Central é impressionante e eu não acredito em coincidência. O Banco Central, as pessoas vêm do mercado financeiro e voltam para o mercado financeiro. De maneira, senhor presidente, com todo respeito, me perdoe, mas nessa hora eu queria lhe fazer uma sugestão. Pegue o seu bonezinho e peça para sair, por favor. Obrigado. Entrou no teatro mesmo, Cid. Com a palavra, senador Omar Aziz, em seguida, senadora Margarete Busetti. Eu queria convidar aqui o vice-presidente dessa comissão para assumir aqui a presidência. Senhor presidente. Senador Anjo Coronel. Americano. Camisinha, mano, o cearense tem humor do sangue, sabe? Palavras duras demais. Salve, G, salve, joia. Quero ver a resposta, vamos ver a resposta. Tem resposta? Passa a palavra para o senador Omar Aziz. Quer ver o Márcio Aziz falando? Quero ver a resposta aqui. Presidente Ângelo. Em 2022, de fato, a inflação fechou em 5,8%, mas a inflação teve aí o efeito das desonerações, foi telefonia, telecomunicações e energia elétrica. O núcleo de inflação terminou a 9,12%, com uma Selic de 13,75%, mas sempre lembrando que é bom comparar a média com média. A inflação é um preço de 12 meses e a Selic é a ponta. Então, a gente faz a comparação média com média e, de fato, a taxa de juros real no Brasil é alta
Eu mostrei na apresentação que ela já foi muito mais alta do que ela hoje em relação à média, não significa que ela não é alta e que a gente não precisa combater, a gente precisa combater. Tem uma preocupação muito grande com os efeitos danosos da taxa de juros real alta e o que isso faz no tecido econômico brasileiro. A comparação com o caso dos Estados Unidos, os Estados Unidos estavam com um problema de deflação durante muitos anos, que não era visto no Brasil, ou seja, tem uma inflação basal muito mais baixa, teve que subir os juros, de fato, para 4,5%, só lembrando que os Estados Unidos, como a inflação era muito baixa, eles queriam produzir inflação e não conseguiam, eles usaram um outro instrumento, que não é um instrumento de juros para a política monetária, que é um instrumento que eles chamam de quantitative easing, que é basicamente a compra de títulos. Isso significa que na volta também você faz os dois movimentos, você tem outro instrumento de política monetária. Você não só levanta os juros, como faz a reversão desses títulos. Então você tem uma potência adicional em relação a isso. Eu também demonstrei aqui na minha apresentação que o importante é o canal de política monetária e que quando você tem um volume de crédito maior sobre PIB, tem um volume de crédito direcionado menor, a mesma mudança de taxa de juros tem um efeito muito maior, né? Então, por isso que o Brasil, às vezes, tem que fazer uma taxa de juros mais alta para ter o mesmo efeito em termos de política monetária. Lembrando que nós temos um mandato que é dado pelo governo. O mandato é persiga a meta de inflação, que hoje está em 3%, que também é determinada pelo governo. Então, ao menos que alguém ache que a gente possa ter menos inflação com menos juros, ou seja, que esteja a reação adversa, e tem gente que acredita nisso, nós não acreditamos nisso, e os experimentos que foram feitos com isso recente não deram certo, a gente tem o exemplo da Argentina e da Turquia, mas sim, nós temos uma meta de inflação e perseguimos a meta. E temos uma meta secundária, que é de suavizar o ciclo e de fomentar o emprego, e a gente olha para isso, e inclusive em todas as comunicações oficiais, nós descrevemos o que está acontecendo nessas outras dimensões. O desemprego médio foi 8,3%, é um desemprego que veio de 15%, ele é bastante alto, deveria ser mais baixo. Quando a gente olha o padrão dos últimos 6 anos, ele está perto do mais baixo. E, como eu disse, a gente está vendo ganho de renda real pela primeira vez nos últimos 5 meses, então isso tem melhorado um pouco. Em relação ao tema dos rentistas, não são só 5 milhões, não. 6 milhões são investidores de bolsa. Nós temos 40 milhões de famílias que são cotistas de algum tipo de fundo. E os funcionários aqui do Senado e os funcionários públicos têm fundos de pensão. E os fundos de pensão investem em título no governo. E o Banco Central não é culpado por todas as mazelas que foram aí descritas. É verdade, a taxa de juros é alta e a gente tem que baixar. E a gente quer baixar, e é importante fazer um trabalho para isso, mas não podemos confundir a causa e o efeito. Não é o Banco Central, né, que faz a dívida ser alta, é a dívida alta que faz o juro ser alto. E a mesma coisa acontece no banco. Quando você vai no banco e pede dinheiro emprestado e a sua dívida é muito alta, o banco cobra mais do que uma pessoa que tem dívida baixa. E não é o Banco Central que estipula esses juros, os juros é de mercado. Se eu tentar fazer com que os juros, que a Selic caia de forma artificial, a curva longa, a gente ainda mostrou isso aqui na apresentação, tem mais de 5 slides sobre isso, a gente não consegue controlar toda a curva, e as tentativas de controlar juros de longo prazo não tiveram sucesso. O único país que teve algum sucesso com isso foi o Japão, porque tinha um problema de deflação grande. Então, ele queria que as pessoas poupassem num prazo mais longo, né? Mas eu reconheço do problema, temos que trabalhar no problema. O Banco Central está disposto, vou vir aqui quantas vezes for preciso para explicar aos senhores. O trabalho do Senado e da CAI foi essencial. Eu mostrei também que os spreads de crédito caíram muito depois de várias reformas que a Casa aprovou, que nós trabalhamos juntos aqui. Acho que é importante continuar trabalhando junto nisso. Já direcionando para as questões do senador Omar Aziz, nós temos, de fato, um crédito direcionado que é alto no Brasil, ele está em torno de 40,3%, 40,3% de todo o crédito no Brasil ele é direcionado, ou seja, tem algum tipo de subsídio. Se a gente comparar com a Colômbia, é 3,8%, com a China, 2,1%, com a Coreia do Sul, 1,4%, com o México, 26%. Então, de fato, nós temos um crédito direcionado, ou seja, um crédito subsidiado, que é muito grande. Aonde está esse crédito? Contribui, porque é como se fosse uma meia entrada de cinema, né? Se eu cobro mais meia entrada, eu tenho que cobrar a entrada mais cara. Porque tem muita gente... Desculpa estar lhe interrompendo, não, presidente. Pode interromper à vontade. Mas é importante para o brasileiro saber que pagam juros altos porque subsidia juros para alguns segmentos. Exato. Mas quando é uma senhorazinha pequena que vai procurar lá, que tem
o salão de beleza, de manicure, ela não consegue esse juro subsidiado baixo. Mas grandes empresários brasileiros, principalmente, que exportam muito, conseguem esses juros mais baixos, quando teria que ser o contrário. Né? Mas tudo bem, eu só estou aqui dizendo que tem alguém pagando essa conta, e essa conta quem paga é os mais pobres. O cara tá lá falando na cara de todo mundo e vai continuar escamando o Brasil, vai jogar o Brasil numa recessão pra fazer graça. Com 5 milhões de rentistas. É isso, é isso. Na cara de todo mundo, no Congresso Nacional. Um sem voto mandando no país aí. O Brasil pode fechar as portas, velho. Nós pode fechar as portas, mano. Se não fechar as portas, nós tá lascado, velho. Devolve pra quem for, mano. São os brasileiros que mais precisam. Quando tem muito juros subsidiado, concordo. Que quem paga essa conta é o pobre. Os juros altos faz com que o custo todo seja para toda a economia, inclusive para o pobre. Não, sim. Sim, recai sobre o emprego também. Mas o que eu quero dizer aqui é que uma forma de atacar isso, obviamente, é diminuir o percentual de juro direcionado. E tem alguns estudos que mostram, se eu diminuo o juro direcionado, eu diminuo a taxa de juros neutros. Se eu diminuo a taxa de juros neutra, eu diminuo a taxa de juros na economia. O que é a taxa de juros neutra? É aquela que o Banco Central fixa como uma taxa de equilíbrio, ou seja, nem gera inflação nem desinflação, ela é neutra. Quando a taxa de juros neutra sobe, eu preciso ter uma taxa mais alta para o mesmo equilíbrio. E essa taxa de juros neutra está ligada ao juros subsidiado, e tem vários estudos que mostram isso. Inclusive, eu tenho um slide aqui que eu mostrei sobre isso, né? Então, isso é muito importante. Inclusive, nesse sentido, as iniciativas do ministro Haddad são muito boas. Acho que pode até estar junto com uma reforma tributária mais ampla, isso é um tema que os senhores vão saber muito mais do que eu, mas acho que correções desse tipo ajudam, né? Então, de novo, a parte do juro subsidiado é importante. Já direcionando para as questões da senadora Margarete, os juros são mais altos no Brasil, de fato, que a média, como eu já mencionei. É importante mencionar o tema dos juros de mercado, né, e a curva de juros. Eu mencionei um pouco, expliquei um pouco também sobre isso, como quando a gente faz medidas positivas, a gente tem um efeito imediato nesse sentido. Se a inflação está caindo mais baixo do que a gente espera, caindo mais lentamente do que a gente espera, o núcleo da inflação, que é você tirando esses efeitos que tiveram da desoneração. Quando a gente pega o núcleo, perdão, ele foi para 10%, ele cruzou o ano em 9% e agora ele está indo para alguma coisa 0,8%, 8%. É importante ver o núcleo da inflação desacelerando. Nós temos uma meta de inflação de 3% e um núcleo que está rodando, se a gente olhar os 12 meses perto de 8, se olhar o trimestre, está rodando em torno de 7. Ainda é muito alto, né, para a nossa meta. Então, nós temos, por lei, o dever de buscar a meta de inflação. E o instrumento que nós temos é os juros. Obviamente, nós gostaríamos de poder ter uns juros muito mais baixos e uma inflação muito mais baixa. Mas essa é a realidade que nós vivemos, né? Em relação aos projetos LIFT, que é o Laboratório de Inovação Financeira, nós temos vários projetos, e aqui tem um projeto específico, que é o Agrotech, que é colocar mais tecnologia no mundo agro. Eu acho que o setor agrícola é um setor que é responsável por grande parte, vamos dizer assim, do grande produtividade que a gente tem tido no Brasil. Confere. Aliás, estudos mostram que se subtrair o setor agro... O cara não fala nada, Ele tá respondendo o Cid agora aí. O cara não fala nada, mano. É isso. O Brasil tá sendo pilotado por um sem voto, que vai lá no Congresso Nacional, falar na cara de todo mundo, que vai jogar o país numa recessão porque ele quer. É isso, basicamente é isso, porque ele quer, mano. E engole essa aí, brasileirinho. Engole essa daí, mano. Achou ruim, vai chorar na cama que é lugar quente, com a cobertinha. É isso, velho. Se sobrou cama pra você ainda. O bagulho é foda, velho. O bagulho é foda. Tá aí.